Não, eu vou começar falando da chegada do presidente ao Flamengo em 2013, chegada que eu falo ali para a gestão, né? Até porque o presidente já participava como conselheiro, como sócio do clube. No livro do Rodrigo Capello, ele conta ali o futebol como ele é. Ele dá alguns bastidores ali sobre a reestruturação do Flamengo. E eu queria que o senhor explicasse um pouco como foram as primeiras medidas já ali no momento de transição da gestão da Patrícia para vocês, que você falasse um pouco, pode dar detalhes aqui, se vai ter todo o espaço para falar do início da reestruturação do Flamengo. No livro em questão, ele conta ali que no dia da posse, o senhor antes foi, acho que junto com Toches, né, no Banco Central, alguma coisa assim. Né, na Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso aí. E aí, se você quiser contar um pouquinho dos bastidores dessa reestruturação do Flamengo, os primeiros dias ali na chegada em 2013, como é que foi encontrar o clube? Devia ser um caos, imagino eu. Era um caos, E já que você falou no livro do Rodrigo Capello, e a gente estava falando em livro aqui, é um livro que eu recomendo. Também, muito bom. Para quem gosta de futebol, e o capítulo sobre o Flamengo, que é o último capítulo do livro, ele termina o livro, né, como principal, ele vai deixando melhor para o final. E é um capítulo assim bastante interessante e que ele retrata com muita fidelidade, né, aquele período que a gente passou aí no Flamengo. Inclusive, né, alguns episódios que ficam sempre controvertidos, que as pessoas vão lá e contam uma mentira e tal. Né, o Rodrigo foi lá, pesquisou tudo sobre aquela caso da cisão lá do nosso grupo em 2015, ele conta direitinho tudo. E recomendo. E esse episódio que ele cita foi no dia da posse. Eu não tinha nem tomado posse formal ainda, mas no dia da posse, quer dizer, não tinha assumido a presidência do Flamengo, mas a solenidade de posse, né, foi no dia 27 de dezembro de 2012 ainda, à noite, e à tarde nós tínhamos marcado uma reunião na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ali na Avenida Presidente Antônio Carlos, naquele prédio que é conhecido como Ministério da Fazenda, né? Porque outrora foi o Ministério da Fazenda. A ideia da reunião era tentar entender um pouco a situação, né? Ver o tamanho da encrenca em que a gente estava metido. Né? Porque a gente sabia que o Flamengo estava devendo 3-4 meses de salário, que estava com as receitas penhoradas, por débito com a Fazenda Nacional. Então, vamos lá na Procuradoria tentar entender o que era. E eu já estava pensando, né, em fazer um discurso, vamos dizer, dramático, né, porque a gente sabia que o Flamengo estava numa situação que requeria muitos sacrifícios. E ao longo da reunião com a Fazenda, com os procuradores, foram surgindo tantas informações negativas que nós resolvemos tomar uma atitude assim mais drástica ainda, que era a seguinte: nós íamos receber na semana seguinte, na primeira semana de efetivo exercício da presidência, nós íamos receber uma parcela do contrato da Adidas, das luvas do contrato da Adidas que o Flamengo tinha acabado de assinar. A Adidas esperou, né, a nossa chapa ganhar e tal para assinar. Isso tudo é história, vocês conhecem. E nós tínhamos aquela vã ilusão de que nós poderíamos pegar esse dinheiro e usá-lo, pelo menos parte dele, para reforçar o time de futebol. Uhum. O Flamengo tinha tirado 11º lugar no campeonato de 2012, mas durante muito tempo correu o risco de rebaixamento. Eu passei várias noites sem dormir por causa disso. Nós estávamos preocupados com o time e nós tínhamos essa ilusão, né? Vamos pegar uma parte desse dinheiro e tentar reforçar o time. Quando nós vimos a situação em que a gente estava metido lá na PGFN, nós chegamos para o procurador-chefe e dissemos: olha, nós temos tanto para receber aqui na semana que vem, não chega nem aos pés da dívida vencida que nós temos com vocês aqui, mas esse dinheiro vem todo para cá. Não vai nem esquentar lá no Flamengo. Nós vamos pegar o dinheiro e trazer aqui e quitar uma parte dos nossos débitos, só para vocês saberem que vocês estão lidando com pessoas sérias daqui para frente. E aí, que era efetivamente, né, a dívida do Flamengo era basicamente proveniente de apropriação indébita, né, que é aquele dinheiro que você recolhe do seu funcionário, do seu atleta, do imposto de renda ou da contribuição previdenciária, você recolhe com a obrigação de repassar isso, né, para o órgão arrecadador.
E ali, presidente, o senhor está falando somente das dívidas fiscais, de impostos, né? Estamos falando só imposto de renda e contribuição previdenciária, né? Mas era basicamente a grande parcela, né, da dívida do Flamengo, era basicamente isso, né? Porque você vai dizer, não, o Flamengo é uma associação sem fins lucrativos, ele está isento de impostos. Como é que ele pode dever impostos? Né? Porque não era o imposto do Flamengo, era o imposto meu, seu, né, dele, né, de quem prestasse serviço para o Flamengo, quem trabalhasse no Flamengo, que deveria ser pago, e o Flamengo pegava esse dinheiro e embolsava. Então isso é crime, apropriação indébita. Então, e o Flamengo tinha feito também um acordo lá atrás da Time Mania, em 2007, que pegou esse débito todo e dividiu em parcelas e tal, e simplesmente não estava cumprindo, por isso que as receitas estavam pioradas. Então, quando nós vimos a extensão do dano, né, o tamanho da encrenca, o sinal, né, que era amarelo passou a ser vermelho. Aí eu pensei, não, o meu discurso de posse vai ser mais dramático ainda. Aí eu dei uma mexida lá no discurso e fiz aquele discurso que está disponível aí, as pessoas veem aí no YouTube, né? Eu gravei esse discurso, estava presente no dia. Pois é, então eu falei basicamente naquele dia o seguinte, né? O Flamengo tem um passivo financeiro enorme, que nós não sabíamos nem qual era, porque as finanças do Flamengo eram tão caóticas que você não tinha nem segurança de quanto você devia. Mas sabia que era um passivo financeiro enorme, mas o nosso passivo ético e moral é muito maior do que o financeiro. Eu falei, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, boa parte deles são crianças, boa parte deles são pessoas humildes, que não tem nenhum outro ponto de contato com a realidade da vida, a não ser o seu time de futebol. E o Flamengo tem que dar exemplo para essas pessoas. E o exemplo que o Flamengo estava dando era o pior possível. Eu falei, então nós vamos, custe o que custar, nós vamos equacionar esse passivo ético e moral, ainda que isso daí demande sacrifícios na área esportiva e social. Então ali estava dado o recado, né? Quer dizer, vamos ter que sofrer. E efetivamente, né, aí o Rodrigo Capello conta essa história toda e a partir daí a gente começou a sofrer. Né? E aí vieram aqueles episódios lá do Wagner Love, que todo mundo conhece, né? Como é que foi esse episódio? O senhor poderia contar esse bastidor? Porque o Wagner Love seria hoje, vamos, sei lá, comparar hoje, seria como se fosse o Gabigol. Era o jogador mais badalado do time, mais caro, que a Patrícia trouxe. Acho que foi 10 milhões de euros na ocasião. Nós estávamos devendo 6. O Flamengo já tinha pago 4. Isso. E aí, conta pra gente como é que foi essa decisão. Você chega e você fala assim, pô, vou pegar aqui o craque do meu time, o astro, o cara. Eu falo assim, irmão, pô, tem como você voltar aí? Conta isso aí, presidente. Porque simplesmente não tinha como a gente pagar. Né? Nem pagar, não tinha a menor condição de pagar o que a gente está devendo para o CSKA e não tínhamos condição de pagar o salário dele. O salário dele era cerca de R$1 milhão por mês, alguma coisa assim. Não que ele não merecesse, ele merecia, ele era um excelente jogador, era ídolo, né, dos meus filhos e tudo, né, mas não tinha como pagar. E aí então nós fizemos um acordo com ele, ele foi extremamente compreensivo, ele é Flamengo, né? Então o procurador dele também foi muito compreensivo, chegamos a um acordo com os russos para devolvê-lo, né, em troca do que faltava para pagar, e aí com isso a gente aliviava a nossa folha de pagamento num valor expressivo. E aí fizemos uma entrevista que você deveria estar presente também na Gávea à noite, num sábado, né? O Wagner Love sentado do meu lado lá e a gente comunicando que o nosso melhor jogador ia embora por absoluta falta de condições que a gente tinha para mantê-lo. E aí foi, né? Quem esperava que a gente ia reforçar o time, de repente se decepcionou, porque além de não reforçar o time, a gente ainda estava... nós estávamos perdendo o nosso principal jogador. Não tinha outro jeito. E aí demos a entrevista, né? Sábado à noite, fui embora para casa, eu tinha lá 3 semanas de presidente, no máximo. E eu ainda achava que eu era uma pessoa anônima, né? Desconhecida e tal, e não podia andar na rua normalmente, sem ser reconhecido. E aí no domingo de manhã eu fui ao supermercado, né, ali perto de casa, né, minha mulher mandou, eu obedeci, estava lá no supermercado. A cobrança veio. Empurrando o carrinho, aí de repente me aparece um torcedor.
né, com 3 metros de altura por 2 de largura. Tipo nossa apontando produção, pra assim, mim, geladeira. fortão. assim. Pois é. Ele é o Daronco do Coluna do Fla. É forte. Tá no caminho, não tá? Tá no caminho. Não, ele era bem forte. E apontando pra mim, falou, presidente. Eu falei, me reconheceu aqui. Ih, rapaz. Você mandou o Wagner Love embora. Aí eu gelei ali, comecei a tremer. E falei, eu não vou completar nem um mês na presidência do Flamengo. E já estava preparado para o pior, aí ele continuou. Fez muito bem. Ah, Nós não tínhamos como pagar ele, o senhor tá certo, não sei o que e tal. Aí puxou o cartão de visitas do patrão dele. Ele era segurança de um, não me lembro se era um juiz ou um empresário e tal. Ó, se precisar de mim, tô aqui e tal. E coisa, mas fez muito bem, foi lá, me deu um abraço, né? E eu relaxei, né? E aí vi que a torcida ia comprar o nosso barulho.